Todd começou a falar e Dussander levantou uma das mãos inflexível, como se fosse, de repente, o mais antigo guarda de trânsito do mundo. Não me contradiga. É verdade. Faça isso se você quiser. Deixe a casa, saia daqui, nunca mais volte. Posso detê-lo? Não. Claro que não posso. Divirta-se no Havaí enquanto eu fico aqui sentado nesta cozinha quente e cheirando a gordura, esperando para ver se os Schwarzen decidirão matar policiais e incendiar suas moradias de merda novamente este ano. Não posso impedi-lo, tanto quanto não posso impedir que eu envelheça um pouco a cada dia. Olhou para Todd fixamente, tão fixamente que Todd desviou o olhar. Lá no fundo, não gosto de você. Nada me faria gostar de você. Você se impôs. Você é um convidado indesejado em minha casa. Você me fez abrir criptas que talvez devessem ficar fechadas, porque descobri que alguns dos corpos foram enterrados vivos e que certos corpos ainda têm algumas feridas. Você próprio se envolveu, mas devo ter pena de você por isso? Ele continuou. Gotten Himmel. Você fez a sua cama. Devo ter pena de você se dorme mal nela? Não. Não tenho pena de você e não gosto de você, mas passei a respeitá-lo um pouco. Então, não teste minha paciência fazendo-me explicar isso 2 vezes. Poderíamos pegar nossos documentos e destruí-los aqui em minha cozinha. Ainda assim, não estaria terminado. Na verdade, não ficaríamos mais livres do que estamos neste minuto. Não estou entendendo. Não, porque você nunca mediu as consequências do que você começou. Mas siga meu raciocínio, garoto. Se queimássemos nossas cartas aqui, em cima dessa tampa de vidro, como saberia que você não fez uma cópia? Ou 2 ou 3? Na biblioteca, há uma máquina de xerox com 5 cents. Qualquer um pode tirar uma cópia. Com $1 você poderia espalhar cópias da minha ordem de execução por 20 quarteirões em cada esquina. Mais de 3 quilômetros de ordens de execução, garoto. Pense nisso. Pode me dizer como eu saberia que não tinha feito isso? Todd percebeu que estava se confundindo e forçou-se a se calar. De repente sua pele ficou quente e sem nenhuma razão pegou-se lembrando de uma coisa que acontecera quando tinha 7 ou 8 anos. Ele e um amigo atravessaram engatinhando um aqueduto que passava por baixo da antiga estrada de ferro fora da cidade. O amigo, mais magro que Todd, não teve problemas, mas Todd ficou preso. Tomou consciência de repente dos metros de pedra e terra sobre sua cabeça. Todo aquele peso escuro. E quando um trem de carga com destino a Los Angeles passou lá em cima, fazendo tremer a terra e o cano ondulado vibrar com um som baixo e mudo e, de certa forma, sinistro, começou a gritar e a lutar estupidamente, jogando-se para a frente, sacudindo as pernas, pedindo socorro. Finalmente conseguiu mover-se. E, quando no final saiu com muito esforço do cano, desmaiou. Dussander acabara de mencionar uma teoria tão fundamental que nunca lhe passara pela cabeça. Podia sentir sua pele ficando cada vez mais quente e pensou, não vou chorar. E como você iria saber que eu não fizera 2 cópias para o cofre? Que eu queimara uma e deixara a outra lá? Preso. Estou preso como no cano daquela vez. E para quem vou pedir socorro agora? Seu coração acelerou dentro do peito. Sentiu o suor brotar nas costas de suas mãos e na nuca. Lembrou-se de como tinha sido dentro do cano, o cheiro de água parada, a sensação do metal frio e estriado, de como tudo tremera quando o trem passara. Lembrou-se de como suas lágrimas tinham sido quentes e desesperadas. Mesmo que houvesse um terceiro imparcial a quem pudéssemos recorrer, sempre haveria dúvidas. O problema é insolúvel, garoto, acredite. Preso. Preso no cano, sem saída dessa vez. Sentiu tudo ficar cinza. Não vou chorar, não vou desmaiar. Forçou-se a voltar. Dussander tomou um longo gole e olhou Todd por sobre a borda da caneca. Agora vou lhe dizer 2 coisas mais. Se sua culpa nesse negócio fosse descoberta, seu castigo seria bem pequeno. É até possível, não mais que isso provável, que nunca sairia nos jornais. Certa vez apavorei você com um reformatório porque tive medo que você falasse tudo. Mas eu acreditava nisso? Não. Usei isso como os pais usam o bicho-papão para convencer as crianças a não chegarem em casa de madrugada. Não acredito que o mandassem para lá. Não neste país, onde espancam assassinos e os colocam nas ruas para matarem de novo, depois de passarem 2 anos vendo TV em cores numa penitenciária. Mas, de qualquer maneira, arruinaria sua vida. Ele continuou. Existem registros, e as pessoas falam, sempre falam. Um escândalo tão destrutivo não pode ser esquecido. Ele é engarrafado como o vinho. E, claro,
À medida que os anos passam, sua culpa cresce com você. Seu silêncio será mais prejudicial. Se a verdade viesse à baila hoje, as pessoas diriam: mas ele é apenas uma criança, sem saber como eu, que criança adulta você é. Mas o que diriam, garoto? Se a verdade sobre mim, aliada ao fato de que você me conhecia desde 1974, mas não disse nada, se tornasse pública quando você estivesse no 2º grau. Isso seria ruim. Se isso fosse descoberto quando estivesse na faculdade, seria um desastre. Um jovem iniciando-se em sua carreira. Seria decisivo. Entende esse primeiro fato? Todd estava em silêncio, mas Dussander parecia satisfeito. Balançou a cabeça. Em segundo lugar, disse ele ainda balançando a cabeça, não acredito que você tenha uma carta. Todd tentou manter uma expressão impassível, mas ficou extremamente receoso de que seus olhos tivessem se arregalado com o choque. Dussander estudava-o avidamente e Todd, de repente, desprotegidamente, se deu conta de que aquele homem interrogara centenas, talvez milhares de pessoas. Era um especialista. Todd teve a sensação de que seu crânio virara um vidro e tudo aparecia em lampejos em grandes letras. Perguntava-me em quem você confiaria tanto. Quem são seus amigos? Com quem você anda? A quem esse garoto, esse garotinho autossuficiente e friamente controlado, dedica sua lealdade? A resposta é: a ninguém. Os olhos de Dussander brilhavam amarelos. Várias vezes analisei você e calculei as possibilidades. Conheço você e conheço bastante o seu caráter. Não totalmente, porque um ser humano nunca pode conhecer tudo o que se passa no coração de um outro ser humano, mas sei muito pouco sobre o que você faz e quem você encontra fora desta casa. Então penso, Dussander, existe uma chance de que você esteja errado. Depois de todos esses anos, você quer ser capturado e talvez assassinado porque julgou incorretamente um garoto? Talvez se você fosse mais jovem, teria corrido risco, um risco muito grande. Acho muito estranho. Sabe, à medida que uma pessoa envelhece, menos ela tem a perder em questões de vida e de morte. E, no entanto, ela se torna cada vez mais conservadora. Olhou rigorosamente no rosto de Todd. Tenho mais uma coisa a dizer. Depois pode ir a hora que quiser. O que tenho a dizer é que, embora eu duvide da existência de sua carta, nunca duvide da existência da minha. O documento que descrevi existe. Se eu morrer hoje, amanhã, tudo será revelado. Tudo. Então não há nada para mim, disse Todd. Soltou um risinho atordoado. Não vê isso? Ah, sim. Os anos passarão. Com isso, seu controle sobre mim será cada vez menos importante, porque por mais que minha vida e minha liberdade sejam importantes para mim, os americanos, e sim, mesmo os israelenses, terão cada vez menos interesse em tomá-las. É? Então por que não libertam aquele tal de Hess? Se ele estivesse sob custódia única dos americanos, os americanos que colocam assassinos nas ruas depois de o espancarem, teria sido libertado, disse Dussander. Os americanos vão permitir que os israelenses extraditem um homem de 80 anos para depois o enforcarem como enforcaram Eichmann? Acho que não. Não em um país onde colocam fotografias de bombeiros tirando gatos de cima de árvores nas primeiras páginas dos jornais das cidades. Não. Seu controle sobre mim se tornará mais fraco do mesmo modo que o meu sobre você se tornará mais forte. Nenhuma situação é estática. E haverá uma época, se eu viver bastante, em que eu chegarei à conclusão de que o que você sabe sobre mim não importa mais. Então destruirei o documento. Mas muitas coisas podem lhe acontecer nesse meio tempo. Acidentes, doenças, moléstias. Dussander deu de ombros. Haverá água, se Deus quiser. E a encontraremos, se Deus quiser. E a beberemos, se Deus quiser. O que acontece não depende de nós. Todd olhou o velho por um longo instante. Por um instante muito longo. Havia falhas no argumento de Dussander. Tinha que haver. Uma saída, uma porta. Ou para ambos, ou para Todd sozinho. Uma forma de desistir. Alto, pessoal, machuquei meu pé. Um conhecimento sombrio dos anos vindouros escondia-se em algum lugar atrás de seus olhos. Sentia-o lá, esperando para nascer como pensamento consciente. Todos os lugares em que ia, tudo o que fazia. Pensou num personagem de história em quadrinhos com uma bigorna suspensa sobre sua cabeça. Quando terminasse o 2º grau, Dussander teria 81 anos, e não seria o fim. Quando recebesse o diploma de bacharel, Dussander teria 85 e ainda sentiria que não estava muito velho. Terminaria a tese de mestrado e se formaria no ano em que Dussander completaria 87 anos, e Dussander ainda não se sentiria seguro. Não, disse Todd atordoado. O que você está me dizendo? Não posso enfrentar isso.
Meu garoto, disse Dussander gentilmente, e Todd ouviu pela primeira vez, e com aversão, nunca antes sentida, o ligeiro sotaque que o velho imprimira à primeira palavra. Meu garoto. Você deve enfrentar a realidade. Todd olhou fixamente para ele. Sua língua dilatou-se e engrossou dentro da boca até que pareceu que ia encher sua garganta e sufocá-lo. Então virou-se e saiu aos tropeções da casa. Dussander observou tudo isso sem nenhuma expressão, e quando a porta fechou-se com um estrondo e os passos do menino que corria cessaram, significando que havia subido na bicicleta, acendeu um cigarro. Não havia, é claro, nenhum cofre, nenhum documento. Mas o garoto acreditara que essas coisas existiam. Tinha acreditado piamente. Estava salvo. Tinha terminado. Mas não tinha terminado. Naquela noite ambos sonharam com o assassinato, e ambos acordaram com um misto de terror e contentamento. Todd acordou com a parte inferior da barriga pegajosa. Agora uma coisa familiar. Dussander, velho demais para essas coisas, vestiu o uniforme da SS e deitou-se de novo, esperando seu coração desacelerar. O uniforme era ordinário, e já começava a ficar esgarçado. No sonho de Dussander, ele finalmente alcançou o campo do alto do morro. O amplo portão abria-se para ele e depois fechava-se com um ruído prolongado, assentando-se nos trilhos de aço novamente, quando passava. O portão e a cerca que rodeava o campo eram eletrificados. Seus perseguidores esqueléticos e despidos jogavam-se contra a cerca em avalanches. Dussander ria deles e andava empertigado para a frente e para trás, o peito estufado, o boné aprumado no ângulo exato. O cheiro forte e ácido de carne queimada preenchia a atmosfera negra e ele acordou no sul da Califórnia pensando em abóboras iluminadas, na noite em que os vampiros procuram a chama azul. 2 dias antes da viagem dos Bowden para o Havaí, Todd voltou à estação de trens abandonada onde as pessoas no passado embarcaram em trens para São Francisco, Seattle e Las Vegas, onde num passado mais remoto as pessoas embarcaram em bondes para Los Angeles. Estava anoitecendo quando chegou lá. Na curva da autoestrada, 900 metros de distância, os carros já exibiam suas luzes traseiras. Embora estivesse quente, Todd vestia uma jaqueta leve. Enfiado embaixo do cinto, trazia uma faca de açougueiro enrolada numa toalha de mão. Comprara a faca numa loja de departamentos que vendia com desconto, uma das grandes, cercada de espaço para estacionamento. Olhou embaixo da plataforma onde o bêbado estivera no mês anterior. Sua cabeça girava, mas girava sobre nada. Tudo dentro dele naquele momento eram sombras negras sobre o negro. O que encontrou foi o mesmo bêbado, ou possivelmente outro. Todos eram muito parecidos. Ei, disse Todd. Ei, você quer algum dinheiro? O bêbado virou-se, piscando. Viu o sorriso largo e radiante de Todd e começou a sorrir também. 1 minuto depois, a faca de açougueiro desceu, rangendo e rinchando, branca de cromo, partindo a bochecha direita coberta de pelos. O sangue jorrou. Todd podia ver a lâmina dentro da boca aberta do bêbado. Então a ponta da faca tocou por um momento o canto esquerdo da boca, forçando-a num sorriso insano e absurdo. Então era a faca que produzia o sorriso. Ele cavava o bêbado como uma abóbora do dia das bruxas. Deu 37 estocadas no bêbado. Contava. 37 com o primeiro golpe que entrou na bochecha do bêbado e transformou seu sorriso tentador num pavoroso arreganhar de dentes. O bêbado parou de tentar gritar após a 4ª estocada. Parou de tentar livrar-se de Todd após a 6ª. Então, Todd entrou engatinhando embaixo da plataforma e terminou o serviço. A caminho de casa, jogou a faca dentro do rio. Suas calças estavam manchadas de sangue, enfiou-as na máquina de lavar e lavou-as com água fria. Ainda havia ligeiras manchas nas calças quando saíram da máquina, mas não preocuparam Todd. Sairiam com o tempo. Descobriu no dia seguinte que mal conseguia levantar o braço direito à altura do ombro. Disse ao pai que devia tê-lo torcido brincando de dar tiros com os garotos no parque. Vai melhorar no Havaí, disse Dick Bowden, despenteando os cabelos de Todd, e realmente melhorou. Quando voltaram para casa, estava completamente bom. 13. Em julho novamente. Dussander, cuidadosamente vestido em um de seus 3 ternos, não o melhor, estava em pé no ponto de ônibus esperando o último ônibus para levá-lo para casa. Eram 22h45, tinha ido ao cinema assistir a uma comédia leve e superficial que apreciara bastante. Estava num ótimo estado de espírito desde que recebera a correspondência da manhã. Havia um cartão postal do garoto, uma fotografia em cores brilhante da praia de Waikiki, com enormes hotéis brancos como osso ao fundo.
No verso, uma breve mensagem. Querido Sr. Denker, cara, esse lugar é realmente incrível. Nado todos os dias. Meu pai pegou um peixe enorme e minha mãe pega na leitura. Amanhã vamos visitar um vulcão. Vou tentar não cair lá dentro. Espero que você esteja bem. Saúde, Todd. Ainda ria tenuamente do significado das últimas palavras quando tocaram seu ombro. Senhor? Sim? Virou-se prevenido. Mesmo em Santo Donato havia notícias de assaltantes. E recuou com o aroma. Parecia uma combinação de cereja, mau hálito, suor antigo e possivelmente musterole. Nota do tradutor. Musterole, tipo de pão feito com mostarda. Fim da nota do tradutor. Era um mendigo de calças frouxas. Ele, a coisa, usava uma camisa de flanela e um par muito velho de mocassins que andavam amarrados com pedaços sujos de fita adesiva. O rosto que aparecia sobre esse matizado traje era como a morte de Deus. Tem algum trocadinho, senhor? Tenho que ir para Los Angeles. Tenho mesmo. Uma oportunidade de trabalho. Preciso de só mais 10 cents para o ônibus expresso. Não ia pedir se não fosse uma grande chance para mim. Lucinda tinha começado a franzir o senho, mas agora seu sorriso reafirmou-se. É mesmo uma passagem de ônibus que você quer? O bêbado sorriu debilmente, sem entender. Imagine se você fosse de ônibus para casa comigo, propôs Lucinda. Posso lhe oferecer bebida, comida, um banho e uma cama. Tudo que peço em troca é um pouco de conversa. Sou um homem velho, vivo sozinho. Companhia às vezes é muito bem-vinda. O sorriso do bêbado alargou-se com um ar mais saudável repentinamente. Ao esclarecer essa situação, ali estava um próspero veado com uma queda para a mendicância. Uma bicha velha. Completamente sozinho? Uma merda, né? Lucinda retribuiu o riso largo e insinuante com um polido sorriso. Só peço que se sente longe de mim no ônibus. Seu cheiro está um pouco forte. Talvez não queira que sua casa fique fedendo, então, disse o bêbado com repentina dignidade ébria. Venha, o ônibus chegará dentro de 1 minuto. Salte um ponto depois de mim e volte 2 quadras. Esperarei por você na esquina. De manhã verei quanto posso lhe dar. Talvez $2. Talvez até 5, disse o bêbado radiante. Sua dignidade ébria ou qualquer outra coisa for esquecida. Talvez. Lucinda admitiu impaciente. Já podia ouvir o lento barulho do motor a diesel do ônibus que se aproximava. Colocou uma moeda de 25 cents furtivamente na mão encardida do bêbado, o preço certo da passagem, e encaminhou alguns passos, sem olhar para trás. O mendigo estava parado, indeciso, quando os faróis dianteiros do ônibus passaram sobre a calçada. Ainda estava de pé, olhando de senho franzido a moeda, quando o próspero veado subiu no ônibus sem olhar para trás. O mendigo começou a caminhar e então, no último segundo, mudou de direção e entrou no ônibus pouco antes de as portas fecharem. Colocou a moeda na caixa com a expressão de quem arrisca $100. Passou por Lucinda sem fazer mais do que pousar os olhos de relance sobre ele e sentou-se no final do ônibus. Cochilou 1 minuto e quando acordou, o rico veado velho já foi embora. Saltou no ponto seguinte, sem saber se era o certo ou não, e sem se incomodar. Caminhou 2 quadras para trás e viu uma sombra indefinida sob o poste de luz. Sim, era o veado, a bicha velha. O veado observava-o. Observava-o aproximar-se e parecia estar numa postura atenta. Por apenas um instante, o mendigo sentiu uma ponta de apreensão, uma necessidade de simplesmente dar meia volta e esquecer tudo aquilo. Então o velho o segurou pelo braço e seu toque foi surpreendentemente firme. Bom, disse o velho, estou feliz porque veio. Minha casa é descendo por ali. Não fica longe. Talvez até 10, disse o mendigo, deixando-se levar. Talvez até 10, concordou o veado velho, e então riu. Quem sabe? 14. O ano do bicentenário chegou. Todd veio visitar Lucinda meia dúzia de vezes entre a sua chegada do Havaí no verão de 1975 e a viagem que ele e seus pais fizeram para Roma na mesma época em que o rufar dos tambores, a exibição de bandeiras e o desfile de grandes barcos aproximavam-se do clímax. Essas visitas eram tranquilas e de maneira nenhuma desagradáveis. Os dois descobriram que podiam passar o tempo respeitosamente. Falavam mais com o silêncio do que com as palavras, e suas conversas fariam um agente do FBI dormir. Todd disse ao velho que estava saindo de vez em quando com uma garota chamada Angela Farrell. Não estava louco por ela, mas era filha de uma amiga de sua mãe. O velho contou a Todd que começara a tecer carpetes porque lera que essa atividade era boa para a artrite. Mostrou alguns de seus trabalhos para Todd, que respeitosamente admirou-os.
O garoto tinha crescido bastante, não tinha? Bem, 5 centímetros. Do Sander deixara de fumar? Não, mas fora obrigado a reduzir os cigarros. Faziam-no tossir demais agora. Como estava seu trabalho no colégio? Puxado, mas interessante. Só tirara A's e B's. E apresentara no exame final seu projeto da Feira de Ciências sobre energia solar. E agora pensava em estudar antropologia em vez de história quando fosse para a faculdade. Quem cortaria a grama de do Sander esse ano? Randy Chambers, que morava na mesma rua. Um bom rapaz, mas meio gordo e lento. Durante aquele ano, do Sander dera fim a 3 bêbados em sua cozinha. Fora abordado no ponto de ônibus do centro da cidade umas 20 vezes. Fizera a oferta, comida, bebida, banho, cama 7 vezes. Fora rejeitado 2 vezes e, em mais 2 outras ocasiões, os bêbados simplesmente saíram andando com o dinheiro que do Sander lhes dera para a passagem. Depois de pensar um pouco, encontrou uma solução. Simplesmente comprou um talão de cupons para a condução. Custavam $2,50. Davam para 15 viagens e não eram negociáveis nas lojas de bebidas locais. Recentemente, nos dias quentes, do Sander sentira um cheiro desagradável saindo do porão. Deixava as portas e janelas completamente fechadas nesses dias. Todd Baldwin encontrara um mendigo dormindo bêbado num cano de esgoto abandonado, atrás de um terreno baldio na estrada para Ciénaga. Isso foi em dezembro, durante os feriados de Natal. Ficara lá algum tempo, as mãos enfiadas nos bolsos, olhando o bêbado e tremendo. Voltara ao terreno 6 vezes num período de 5 semanas, sempre vestido com aquela jaqueta leve, com o zíper puxado até a metade para esconder o martelo Craftsman, enfiado dentro do cinto. Finalmente encontrara o bêbado novamente. Aquele ou algum outro, mas estava pouco ligando, no primeiro dia de março. Começara com a parte do cabo. Então, num certo momento, realmente não lembrava qual, tudo nadava numa névoa avermelhada, virara um instrumento destruindo a cara do bêbado. Para Kurt do Sander, os bêbados eram uma benevolência meio cínica dos deuses que ele finalmente reconhecera, ou tornara a reconhecer, e os bêbados eram engraçados. Faziam-no sentir-se vivo. Começava a sentir que os anos que passara em Santo Donato, os anos antes de o garoto aparecer à sua porta com seus grandes olhos azuis e seu largo sorriso americano, tinham sido gastos sendo velho. Estava com 60 e poucos anos quando chegara, e sentia-se muito mais jovem do que isso agora. A ideia de deuses benevolentes teria surpreendido Todd a princípio, mas depois ganharia aceitação, depois de esfaquear o bêbado embaixo da plataforma, esperara que seus pesadelos aumentassem, e até o levassem à loucura, esperara sentir ondas de culpa paralisantes que poderiam resultar em confissões involuntárias e mesmo custar-lhe a vida. Em vez de qualquer uma dessas coisas, fora para o Havaí com os pais e passar as melhores férias de sua vida. Começara o 2º grau em setembro último, sentindo-se estranhamente bem e recuperado, como se uma nova pessoa houvesse entrado na pele de Todd Baldwin. Coisas que não lhe causavam maior impressão desde os primeiros anos da infância, a luz do sol depois do alvorecer, a visão do oceano, do Pier Fish, a visão das multidões caminhando apressadas numa rua do centro à hora do crepúsculo, quando as luzes se acendem. Todas essas coisas agora imprimiam-se à sua mente de novo como uma série de camafeus brilhantes, imagens tão claras que pareciam galvanizadas. Sentiu o sabor da vida em sua língua como uma gota de vinho saída diretamente da garrafa. Depois que vira o bêbado no cano de esgoto, mas antes de matá-lo, os pesadelos haviam recomeçado. Entrando em casa de volta da escola, gritava um carinhoso: "Oi, Mônica, querida!" O grito morria ali, quando via o bêbado morto na sala do café da manhã. Estava jogado sobre a mesa de retalhar carne que tinham, com suas calças e camisas cheirando a vômito. O sangue escorria sobre o chão de azulejo brilhante e secava nas bancadas de aço inoxidável. Havia marcas de mãos ensanguentadas nos armários de pinho natural. Preso no quadro de avisos perto da geladeira estava um bilhete de sua mãe. Todd, fui fazer compras. Volto por volta de 15h30. Os ponteiros do relógio elegante e iluminado pelo sol marcavam 15h20 e o bêbado estava esparramado na saleta, como uma terrível peça de sucata do porão de um ferro velho, e havia sangue por toda parte. E Todd começava a tentar limpar, esfregando todas as superfícies expostas, gritando todo o tempo para o bêbado ir embora, para deixá-lo em paz. E o bêbado simplesmente continuava esparramado, rindo para o teto, e o sangue escorria das feridas abertas sobre sua pele suja. Todd pegava o esfregão no armário e começava a passar loucamente no chão, sabendo que não estava absorvendo o sangue, apenas diluindo-o, espalhando-o, mas não conseguia parar. E assim que ouvia o furgão de sua mãe entrando em casa, percebia que o bêbado era do Sander. Acordava desse sonho suando e ofegante,
agarrando com as mãos fechadas punhados de roupa de cama. Mas, depois que finalmente encontrou o bêbado no cano novamente, aquele bêbado ou algum outro, e usou um martelo, aqueles sonhos desapareceram. Achava que teria que matar novamente, talvez mais de uma vez. Era muito ruim, mas claro que seu período de utilidade como criaturas humanas tinha acabado. Menos sua utilidade para Todd, claro. E Todd, como todas as outras pessoas que conhecia, estava só adaptando seu estilo de vida às suas necessidades pessoais, à medida que crescia. Na verdade, não era diferente de ninguém. Tinha que trilhar seu próprio caminho na vida. Se quisesse ser bem-sucedido, tinha que fazer-se sozinho. 15. No outono de seu primeiro ano na escola secundária, Todd jogou futebol na posição de defesa para o Santo Donato Cougars e foi campeão. E no segundo trimestre daquele ano, o trimestre que acabou no final de janeiro de 1977, ganhou a competição de redações da Liga Patriótica Americana. Essa competição era aberta a todos os alunos de segundo grau da cidade que faziam cursos de história americana. A composição de Todd chamou-se A Responsabilidade de um Americano. Durante a temporada de beisebol daquele ano, foi o melhor lançador do colégio, ganhando 4 e não perdendo nenhuma. Sua média de defesas foi de 361. Na festa de premiações, em junho, recebeu o título de atleta do ano junto com uma insígnia dada por Coach Rhines. Coach Rhines, que certa vez lhe dissera para continuar treinando as bolas curvas, porque nenhum desses negros pode rebater uma bola curva, nenhum deles, Baldwin. Mônica Baldwin desfez-se em lágrimas quando Todd telefonou para ela do colégio e disse que ia ganhar o prêmio. Dick Baldwin ficou com o ar impertigado no escritório durante 2 semanas depois da cerimônia, tentando não se gabar. Naquele ano, alugaram uma cabana em Big Sur e passaram lá 15 dias, onde Todd aliviou a cabeça. Durante aquele mesmo ano, Todd matou 4 vagabundos, esfaqueou 2 deles e nos outros bateu com um cacete. Sempre vestia 2 calças para o que chamava de expedições de caça. Algumas vezes, rodava nos ônibus da cidade procurando lugares prováveis. Os 2 melhores, descobriu, eram a Missão de Santo Donato para Indigentes, na Douglas Street, e a Esquina do Exército da Salvação, na Euclid. Percorria lentamente esses lugares esperando ser abordado por alguém pedindo esmolas. Quando um bêbado aproximava-se dele, Todd dizia que ele, Todd, queria uma garrafa de uísque e que se o bêbado fosse comprá-la, dividiria com ele. Conhecia um lugar, dizia, onde poderiam ir. Cada vez era um lugar diferente, claro. Existia uma necessidade intensa de voltar à plataforma de trem e ao cano atrás do terreno baldio na estrada para Ciénaga. Retornar ao local de um crime anterior seria insensato. Durante o mesmo ano, Dussander fumou moderadamente, bebeu bourbon e viu televisão. Todd aparecia às vezes, mas suas conversas tornavam-se cada vez mais áridas. Estavam tomando rumos diferentes. Dussander comemorou seu aniversário de 79 anos quando Todd fez 16. Dussander observou que 16 anos era a melhor idade da vida de um jovem, 41 da de um homem de meia idade e 79 da de um velho. Todd concordou polidamente com um aceno de cabeça. Dussander estava bem alto e tagarelava de uma forma que deixava Todd visivelmente constrangido. Dussander matara 2 bêbados durante o ano letivo de Todd de 1976 a 1977. O segundo estava mais esperto do que parecia. Mesmo depois de Dussander tê-lo levado completamente embriagado, cambaleou pela cozinha com o cabo de uma faca de carne saindo da nuca, jorrando sangue sobre sua camisa e pelo chão. O bêbado redescobrira o hall de entrada depois de 2 voltas cambaleantes pela cozinha e quase escapara. Dussander ficou em pé na cozinha com os olhos arregalados de espanto e descrença, observando o bêbado grunhir e resfolegar em direção à porta, debatendo-se de um lado para o outro do hall e derrubando reproduções baratas de Courrier e Ives no chão. Seu espanto só cedeu quando o bêbado já estava tateando a maçaneta da porta. Então, Dussander disparou pela cozinha até a gaveta de utensílios, abrindo-a desajeitadamente e tirando seu garfo de carne. Correu até o hall com um garfo estendido à sua frente e enfiou-o nas costas do bêbado. Dussander ficou em pé em cima dele, ofegante, seu coração velho batendo acelerado de forma amedrontadora. Batendo acelerado como o da vítima de um ataque cardíaco do programa de TV de sábado à noite de que gostava, Emergency. Mas finalmente voltou a um ritmo normal e ele percebeu que ficaria bem. Teve que limpar uma grande quantidade de sangue. Isso fora há 4 meses e, desde então, não fizera mais nenhuma de suas propostas no ponto de ônibus do centro.
Estava com medo desde que quase estragara tudo da última vez. Mas quando lembrava da forma como tinha conduzido as coisas no último momento, seu coração enchia-se de orgulho. No final, o bêbado não conseguira alcançar a porta, e isso era o importante. 16. No outono de 1977, durante o primeiro trimestre do segundo ano do segundo grau, Todd entrou para o clube de tiros. Por volta de junho de 1978, foi qualificado como perito em tiro ao alvo. Foi campeão de futebol novamente, perdeu uma e ganhou 5 na temporada de beisebol. A perda foi resultado de 2 erros e 1 ponto perdido. E conseguiu o terceiro melhor grau de aproveitamento da história do colégio. Candidatou-se a Berkeley e foi imediatamente aceito. Por volta de abril, sabia que seria o primeiro ou o segundo melhor aluno da graduação e provavelmente o orador da turma. Todos queriam muito que fosse o orador. Durante a metade final do seu último ano, um estranho impulso aconteceu-lhe. Um impulso tão amedrontador quanto irracional para Todd. Parecia ter controle total e claro sobre ele, e isso pelo menos era tranquilizador, mas o fato de tal pensamento ter ocorrido era assustador. Fizeram um acordo com sua vida, resolver as coisas. Sua vida era muito parecida com a cozinha brilhante e lustrosa de sua mãe, com todas as superfícies cobertas de cromo, fórmica ou aço inoxidável. Um lugar onde tudo funcionava quando se apertavam os botões. Havia armários fundos e escuros nessa cozinha, claro, mas muitas coisas poderiam ser guardadas e ainda assim as portas permanecerem fechadas. Esse novo impulso lembrava-o do sonho no qual vinha a descobrir um bêbado morto que sangrava na cozinha limpa e bem iluminada de sua mãe. Era como se, no acordo claro e cuidadoso que fizera, na cozinha onde tudo está no lugar e tudo tem um lugar de sua mente, um intruso soturno e sangrento agora caminhasse trôpego e cambaleante procurando um lugar para morrer em evidência. A 500 metros da casa dos Bolden ficava a autoestrada com 8 pistas de largura. Uma ladeira íngreme e coberta de mato levava até ela. A ladeira parecia segura. Seu pai lhe dera uma Winchester 30-30 de Natal, que tinha mira telescópica removível. Na hora do rush, quando as 8 pistas ficavam congestionadas, poderia escolher um lugar naquela ladeira e, bem, poderia facilmente fazer o quê? Cometer suicídio? Destruir tudo o que construíra nesses últimos 4 anos? Dizer o quê? Não, senhor, não, senhora, de jeito nenhum. Como dizem, é de fazer rir. Claro que era, mas o impulso continuava. Um sábado, poucas semanas antes de sua formatura de segundo grau, Todd colocou a Winchester no estojo depois de esvaziar cuidadosamente o pente. Pôs o rifle no banco traseiro do brinquedo novo de seu pai, um Porsche usado. Foi até o lugar em que a ladeira coberta de mato encontrava a autoestrada. Seu pai e sua mãe tinham ido com o furgão para Los Angeles, passar o fim de semana. Dick, agora sócio da firma, teria reuniões com o pessoal da Hyatt sobre um novo hotel no Reno. O coração de Todd pulava em seu peito e sua boca estava cheia de uma saliva amarga enquanto descia a ladeira com um rifle no estojo em seus braços. Foi até uma árvore caída e sentou-se de pernas cruzadas atrás dela. Abriu o estojo e apoiou o rifle no tronco macio da árvore morta. Um galho espetado formava um ângulo que servia perfeitamente como um descanso para o cano. Aconchegou a parte posterior na cavidade de seu ombro direito e mirou pelo visor telescópico. Estupidez! Gritou uma voz de dentro de sua mente. Garoto, isso é realmente uma estupidez. Se virem você, não importa que a arma esteja ou não carregada. Vai meter-se em dificuldades, talvez até acabe levando um tiro de algum policial. Era de manhã, e o tráfego de sábado estava leve. Colocou uma mulher atrás do volante de um Toyota azul sob sua mira. A janela da mulher estava meio aberta e a gola redonda de sua blusa sem mangas voava. Todd centralizou a retícula em sua têmpora e atirou sem balas. Era ruim para o percursor, mas e daí? Pou! Sussurrou ele quando o Toyota desapareceu num cruzamento da estrada, a alguns metros da rampa em que estava sentado. Engoliu em seco e sentiu um gosto de uma massa compacta de moedas. Aí vinha um homem atrás de um volante de uma caminhoneta Subaru Brett. Esse homem tinha uma barba grisalha de aspecto maltratado e usava um chapéu de beisebol do San Diego Padres. Você é um canalha. O canalha que atirou no meu irmão, murmurou Todd com um risinho e disparou ao Winchester novamente. Atirou em mais 5 carros. O barulho impotente do percursor, desmanchando a ilusão ao final de cada morte. Bom, então colocou o rifle no estojo novamente. Subiu a ladeira com ele bem agachado para não ser visto. Colocou-o no banco traseiro do Porsche. O barulho de tiros secos ecoava em sua mente.
Dirigiu até em casa, subiu para o seu quarto, masturbou-se. 17. O mendigo usava uma suéter de pele de rena maltrapilha e desfiada, tão estranha que parecia quase surreal aqui no sul da Califórnia. Também usava jeans de pescador pelos joelhos, que revelavam uma pele branca e cabeluda e muitas cascas de feridas. Levantou o copo de geleia. Fred e Vilma, e Barney e Beth dançando em volta da borda no que poderia ser um grotesco rito de fertilidade. E virou uma dose de bourbon num só gole. Estalou os lábios pela última vez na vida. Senhor, isso estava muito bom. Não me incomodo em dizer. Aprecio um drink à noite, concordou Lusander por trás dele, e então cravou a faca de açougueiro no pescoço do mendigo. Ouviu-se um barulho de cartilagem rasgada, um som como o de uma coxa sendo entusiasticamente arrancada de uma tenra galinha assada. O copo de geleia caiu da mão do mendigo sobre a mesa, rolou até a borda, aumentando com esse movimento a impressão de que os personagens estavam dançando. O mendigo jogou a cabeça para trás e tentou gritar. Nada saiu a não ser um horrível guincho. Seus olhos arregalaram-se. E então sua cabeça tombou pesadamente sobre o oleado em xadrez vermelho e branco que cobria a mesa da cozinha de Lusander. A dentadura superior do mendigo escorregou até metade para fora da boca, como um sorriso destacado. Lusander tirou a faca. Teve que usar as duas mãos para isso. E cruzou a cozinha até a pia. Estava cheia de água quente, detergente de limão e a louça suja do jantar. A faca desapareceu num monte de espuma, como um avião de caça muito pequeno mergulhando numa nuvem. Aproximou-se da mesa novamente e parou ali, repousando uma das mãos sobre o ombro do mendigo morto, enquanto um acesso de tosse fazia-o tremer. Tirou um lenço do bolso traseiro e cuspiu uma secreção marrom amarelada. Vinha fumando muito ultimamente. Isso sempre acontecia quando estava premeditando o outro. Mas esse tinha sido tranquilo, muito tranquilo. Na verdade, andava com medo desde a confusão que fizera com o último, que estivesse desafiando o destino se tentasse mais uma vez, essas bobagens. Agora, se andasse depressa, ainda conseguiria ver a segunda parte de Lawrence Weck. Apressou-se cruzando a cozinha, abriu a porta do porão e acendeu o interruptor. Voltou à pia e pegou o pacote de sacos plásticos verde no armário, que ficava embaixo. Com uma sacudida, abriu um deles enquanto voltava até o bêbado caído. O sangue escorrera em todas as direções por cima do oleado. Havia uma poça no colo do bêbado e no linóleo desbotado. Deveria haver na cadeira também, mas tudo ficaria limpo. Lusander agarrou o mendigo pelos cabelos e levantou sua cabeça. Foi fácil, e um minuto depois o bêbado estava com a cabeça caída para trás, como um homem que espera uma lavagem de cabelo antes do corte. Lusander enfiou o saco de lixo pela cabeça do bêbado, passando pelos ombros e indo até os cotovelos. Era o máximo que ia. Desabotou o cinto do seu último convidado e tirou-lhe das presilhas. Amarrou o cinto em volta do saco de lixo, alguns centímetros acima dos ombros, com força. O plástico enrugou-se. Lusander começou a cantarolar. Os pés do bêbado estavam calçados com chinelas gastas e sujas. Formavam um V flácido, enquanto Lusander o arrastava pelo cinto até a porta do porão. Uma coisa branca caiu do saco plástico e bateu no chão. Era a dentadura superior do bêbado. Lusander notou, pegou-a e enfiou num dos seus bolsos da frente. Colocou o bêbado sobre a porta do porão com a cabeça caída para trás no segundo degrau. Lusander contornou o corpo e deu 3 chutes firmes. O corpo moveu-se ligeiramente com os 2 primeiros e o terceiro lançou pesadamente escara abaixo. Na metade do trajeto, os pés levantaram-se e passaram por cima da cabeça, e o corpo deu um giro acrobático. Caiu de barriga para baixo no chão sujo do porão com um ruído surdo. Uma das chinelas voou do pé e Lusander mentalmente lembrou-se de pegá-la. Desceu as escadas, contornou o corpo e aproximou-se do banco de ferramentas. À esquerda do banco, uma pá, um ancinho e uma enxada estavam encostados na parede, um ao lado do outro em fila. Lusander pegou a pá. Um pouco de exercício faz bem a um velho. Um pouco de exercício podia fazer a pessoa sentir-se mais jovem. O cheiro lá embaixo não era bom, mas não o incomodava muito. Passava cá uma vez por mês, uma vez a cada 3 dias depois que dava fim a um dos bêbados, e tinha um ventilador que levava para cima para que o cheiro não ficasse impregnado na casa nos dias muito quentes e sem vento. Joseph Kramer lembrava-se. Adorava dizer que os mortos falam, mas nós os ouvimos com o nariz. Lusander escolheu um lugar no canto norte do porão e começou a trabalhar. As dimensões da cova eram 70 centímetros por 1,80 m. Já tinha cavado 60 centímetros de profundidade, quase o suficiente, quando uma dor paralisante atacou-lhe o peito como um tiro.
Ergueu as costas com os olhos esbugalhados e tremendo. A dor rolou para baixo do braço. Uma dor inacreditável, como se uma mão invisível houvesse puxado todos os seus vasos sanguíneos. Viu a pá cair para o lado e sentiu seus joelhos dobrarem-se. Por um instante terrível teve a certeza de que ele próprio ia cair na cova. De algum modo, deu 3 passos cambaleantes para trás e jogou-se no banco. Havia uma expressão de espanto estúpido em seu rosto, podia senti-la, e pensou que devia estar parecendo um daqueles comediantes do cinema mudo, quando uma porta de vai-vem lhe acerta a cara, ou quando pisam num cocô de vaca. Abaixou a cabeça até os joelhos e respirou convulsivamente. Passaram-se 15 minutos. A dor começara a amenizar de certa forma, mas não acreditava que fosse capaz de levantar-se. Pela primeira vez, compreendeu as verdades da velhice das quais fora poupado até agora. Estava tão horrorizado que estava a ponto de chorar. A morte esbarrara nele nesse porão úmido e mal cheiroso. Tocara do Sander com a bainha de seu manto. No entanto, voltaria. Mas não morreria ali embaixo, não se pudesse evitar. Levantou-se, as mãos ainda cruzadas sobre o peito, como que ia segurar a frágil maquinaria. Cambalhou no espaço vazio entre o banco e a escada. Tropeçou com o pé esquerdo na perna estirada do bêbado e caiu de joelhos com um leve gemido. Sentiu um aperto sombrio no peito. Olhou para cima, para a escada, a íngreme escada. 12 degraus. O quadrado de luz no alto parecia sarcasticamente distante. Ein, disse Kurt do Sander, e ergueu-se furiosamente no primeiro degrau. Zwei, Drei, Vier. Levou 20 minutos para alcançar o chão de linóleo da cozinha. 2 vezes na escada a dor ameaçara voltar, e ambas as vezes do Sander esperara de olhos fechados para ver o que ia acontecer, perfeitamente consciente de que se voltasse com a violência que o atacara embaixo, provavelmente morreria. Das 2 vezes a dor passara. Engatinhou no chão da cozinha até a mesa, evitando as poças e manchas de sangue, que começava a endurecer. Pegou a garrafa de bourbon, tomou um gole e fechou os olhos. Uma coisa que lhe apertava o peito parecia afrouxar-se. A dor amenizou um pouco mais. Depois de mais 5 minutos, começou a caminhar lentamente pelo hall. Seu telefone ficava numa pequena mesa no meio do hall. Eram 21h15 quando o telefone tocou na casa dos Baldwin. Todd estava sentado de pernas cruzadas no sofá, lendo seus apontamentos para a prova final de trigonometria. A trigonometria era um problema para ele, assim como todas as matemáticas, e provavelmente sempre seria. Seu pai estava sentado do outro lado da sala, verificando os canhotos do talão de cheques com uma calculadora portátil no colo e uma expressão ligeiramente incrédula no rosto. Mônica, mais perto do telefone, estava vendo um filme de James Bond que Todd gravara da televisão algumas noites atrás. Alô? Ficou esperando. Franziu o senho ligeiramente e estendeu o fone para Todd. É o Sr. Denker. Parece exaltado com alguma coisa, ou triste. O coração de Todd pulou até a garganta, mas sua expressão não mudou. É mesmo? Foi até o telefone e pegou-o nas suas mãos. Olá, Sr. Denker. A voz do Sander estava rouca e ríspida. Vem agora mesmo para cá. Tive um ataque cardíaco. Muito forte, eu acho. Disse Todd, tentando reunir seus pensamentos dispersos, tentando enxergar apesar do medo que agora crescia em sua cabeça. É interessante, mas já é bem tarde, eu estava estudando. Sei que não pode falar. Do Sander continuou com aquela voz áspera, quase grunhindo. Mas pode ouvir. Não posso chamar uma ambulância nem ligar para a emergência. Pelo menos não por enquanto. Está uma confusão aqui, preciso de ajuda. E isso significa que você precisa de ajuda. Bem, se coloca dessa maneira. O coração de Todd atingira 120 batidas por minuto, mas seu rosto estava calmo, quase sereno. Não soubera desde sempre que uma noite como esta chegaria? Sim, claro que soubera. Diga a seus pais que recebi uma carta, disse Sander. Uma carta importante, entende? Sim, está bem, disse Todd. Agora veremos, garoto. Veremos do que você é feito. Claro, disse Todd. De repente percebeu que sua mãe olhava-o e não o filme, então forçou um sorriso. Até logo. Sander estava dizendo alguma coisa, mas Todd desligou. Vou até a casa do Sr. Denker um instante, disse ele, falando com os dois, mas olhando para a mãe. Aquela ligeira expressão de preocupação ainda aparecia em seu rosto. Querem que compre alguma coisa para vocês? Limpadores de cachimbo para mim e um pacote pequeno de responsabilidade financeira para sua mãe, disse Dick. Muito engraçado, respondeu Mônica. Todd, o Sr. Denker, pelo amor de Deus, o que você comprou no Pilgrims? Aquele porta-bijuterias que está no closet. Eu lhe disse. Não há nada errado com o Sr. Denker, não é, Todd? A voz dele estava um pouco estranha.
Existe mesmo esse negócio de porta-bijuterias? Pensei que aquelas inglesas malucas que escrevem histórias de mistério tivessem inventado isso para que sempre o assassino pudesse encontrar um instrumento cego. Dick, vamos deixar essa conversa para depois? Claro. À vontade. Mas e o closet? Ele está bem, eu acho, disse Todd. Vestiu a jaqueta de couro e puxou o zíper até em cima. Mas ele estava exaltado. Recebeu uma carta de um sobrinho de Hamburgo, Düsseldorf ou algum outro lugar. Não tem notícias de seus familiares há muito tempo e agora recebeu essa carta e não consegue ler. Isso não é uma droga? Disse Dick. Vá, Todd. Vá lá e tranquilize o homem. Achei que ele tinha outra pessoa para ler. Um outro garoto. Ele tem. Todd concordou de repente, odiando sua mãe. Odiando a intuição, algo bem informada, que via em seus olhos. Talvez ele não estivesse em casa ou não pudesse ir tão tarde. Ah, bem. Então vá, mas tenha cuidado. Pode deixar. Não precisam de nada da rua? Não. E quanto aos estudos para a prova de cálculo? Não é sua prova final? É trigonometria, disse Todd. Acho que está tudo bem. Ia mesmo dizer a vocês que vai ser moleza. Era uma grande mentira. Quer ir de Porsche? Perguntou Dick. Não, vou de bicicleta. Queria mais 5 minutos para recobrar-se e controlar suas emoções. Pelo menos para tentar. E no estado em que se encontrava, provavelmente entraria com o Porsche num poste telefônico. Coloque a placa refletora nos joelhos, disse Mônica, e dê lembranças para o Sr. Denker. Está bem. A incerteza ainda estava nos olhos de sua mãe, mas agora menos evidente. Jogou um beijo para ela e foi para a garagem onde guardava sua bicicleta. Uma bicicleta de corrida italiana e não mais a Swinning. Seu coração estava disparado e sentiu uma louca necessidade de voltar, pegar o rifle, atirar nos pais e ir até a ladeira com vista para a autoestrada. Chega de preocupação com Lusander, chega de pesadelos e de bêbados. Iria atirar, deixando uma bala apenas para o final. Então recobrou a razão e dirigiu-se à casa de Lusander, a placa refletora balançando para cima e para baixo, acima dos joelhos, os longos cabelos louros voando no rosto. Meu Deus! Todd quase gritou. Estava parado na porta da cozinha. Lusander estava afundado nos cotovelos com a cabeça entre eles, junto à caneca. Grandes gotas de suor sobressaíam em sua testa, mas não era para Lusander que Todd estava olhando, era para o sangue. Parecia haver sangue por toda parte. Havia poças de sangue na cadeira vazia da cozinha, no chão. Onde está sangrando? Gritou Todd, finalmente conseguindo mover os pés paralisados. Parecia que estava parado na porta há pelo menos 100 anos. Isto é o fim, pensava ele, o fim absoluto de tudo. Ai, está chegando a hora, e agora? Ao mesmo tempo, teve o cuidado de não pisar no sangue. Achei que você tinha dito que tinha tido uma merda de um ataque cardíaco. Não é meu sangue, murmurou Lusander. O quê? Todd parou. O que você disse? Desça. Você verá o que precisa ser feito. Que diabo é isso? Perguntou Todd. Uma súbita e terrível ideia ocorreu-lhe. Não perca tempo, garoto. Acho que não vai ficar muito surpreso com o que vai encontrar lá embaixo. Acho que já deve ter tido essa experiência. Já deve ter experiência nesses assuntos. Experiência de primeira mão. Todd olhou para ele incrédulo, por mais um instante, e então lançou-se escada abaixo de 2 em 2 degraus. Logo que chegou ao porão, com sua iluminação fraca e amarelada, de uma única lâmpada, achou que Lusander tivesse levado um saco de lixo lá para baixo. Então viu as pernas estiradas e as mãos sujas presas para baixo com o cinto. Meu Deus! Repetiu, mas dessa vez as palavras saíram sem força e emergiram num sussurro frágil e débil. Apertou as costas das mãos contra os lábios secos como uma lixa. Fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, sentia-se finalmente com controle sobre si mesmo. Todd começou a mover-se. Viu o cabo da pá saindo de um buraco raso, num canto, e entendeu na hora o que Lusander estava fazendo quando seu coração falhara. 1 minuto depois, tomou consciência do odor fétido do porão, um cheiro de tomates podres. Já havia sentido aquele cheiro, mas em cima era muito mais fraco. E também não ia lá com muita frequência nos últimos anos. Agora entendia exatamente de onde vinha aquele cheiro. E durante muito tempo, teve que lutar contra a náusea. Emitia uma série de barulhos engasgados de ânsia de vômito, abafados pela mão que cobria a boca e o nariz. Aos poucos, recobrou o controle novamente. Segurou as pernas do bêbado e arrastou-o até a beirada do buraco. Soltou-as, limpou o suor da testa com o punho esquerdo e ficou completamente parado por 1 minuto, pensando com uma intensidade que nunca havia sentido antes. Então pegou a pá e começou a cavar mais o buraco. Quando estava com 1,50 m de profundidade, saiu e empurrou o corpo do indigente com os pés. Todd
Ficou na beira da cova olhando para baixo. Calças jeans esfarrapadas, mãos nojentas e cheias de crostas. Era um mendigo, claro. A ironia era quase engraçada. Tão engraçada que podia gritar de tanto rir. Subiu correndo as escadas. Como você está? Perguntou a do Sander. Vou melhorar. Cuidou de tudo? Estou cuidando. Está bem? Ande rápido. Ainda falta aqui em cima. Queria dar você de alimento aos porcos, disse Todd, e desceu para o porão antes que do Sander pudesse responder. Já cobrira quase todo o bêbado, quando começou a achar que havia algo errado. Olhou dentro da cova, segurando o cabo da pá com uma das mãos. As pernas do bêbado estavam para fora do monte de terra, abertas, assim como as pontas dos pés. Um sapato velho, provavelmente uma chinela e uma meia de ginástica nojenta que já devia estar branca quando Taft era presidente. Uma chinela. Todd praticamente correu até a escada, olhou em volta desesperado. Uma dor de cabeça começava a fazer a sua testa latejar, a fazê-lo perder a calma. Viu a chinela velha a 1,50 m de distância, revirada à sombra de uma estante abandonada. Todd pegou-a. Voltou correndo para a cova e jogou-a dentro. Então recomeçou a jogar terra. Cobriu a chinela, as pernas, tudo. Quando a terra estava toda dentro do buraco, bateu com a pá repetidamente para firmá-la. Então pegou o ancinho e passou por cima, tentando disfarçar a terra recentemente revolvida. Não adiantou muito. Sem boa camuflagem, um buraco que foi recentemente cavado e recoberto vai sempre parecer um buraco que foi recentemente cavado e recoberto. Entretanto, ninguém terá oportunidade de descer aqui, não é? Ele e do Sander teriam que esperar muito. Bom, eles teriam que esperar muito que ninguém descesse ali. Todd voltou correndo, ofegante. Os cotovelos de do Sander haviam se separado e sua cabeça estava caída na mesa. Seus olhos estavam fechados e as pálpebras roxas, da cor de ásteres. Do Sander, gritou Todd. Sentiu um gosto forte e picante na boca, um gosto de medo misturado com adrenalina e sangue quente e pulsante. Não ouse morrer aqui comigo, seu velho idiota. Abaixe a voz, disse do Sander sem abrir os olhos. A vizinhança toda vai correr para cá. Onde ficam os produtos de limpeza? Removedor, desinfetante, qualquer coisa desse tipo. E panos, preciso de panos. Está tudo embaixo da pia. Grande parte do sangue já havia secado. Do Sander levantou a cabeça e observou Todd engatinhar pelo chão, esfregando primeiro as poças no linóleo, e depois as manchas que tinham escorrido pelas pernas da cadeira na qual o bêbado sentara. O garoto mordia compulsivamente os lábios, quase mastigando-os, como um cavalo mascando freio. Finalmente terminou o serviço. O cheiro forte de removedor enchia o ambiente. Há uma caixa com panos velhos embaixo das escadas, disse do Sander. Coloque esses sujos de sangue por baixo. Não esqueça de lavar as mãos. Não preciso de seus conselhos. Você me meteu nisso. Foi? Posso dizer que saiu-se muito bem. Por um momento, sua voz assumiu um tom de zombaria. Todd pegou os panos velhos e subiu as escadas pela última vez. Olhou nervosamente para baixo, então apagou a luz e fechou a porta. Foi até a pia, levantou as mangas e lavou as mãos com a água mais quente que pôde suportar. Mergulhou as mãos na espuma e tirou-as, segurando o facão de açougueiro que do Sander tinha usado. Queria cortar sua garganta com isso, disse Todd impiedosamente. É? E depois me dar de comer aos porcos? Não tenho dúvida. Todd lavou a faca, secou-a e colocou-a de lado. Lavou o resto da louça rapidamente, esvaziou a pia e limpou-a. Olhou para o relógio, enquanto secava as mãos e viu que passavam 20 minutos das 10 horas. Foi até o telefone no hall, pegou o fone e olhou para ele repetidamente. E pensou. A impressão de que esquecera alguma coisa. Alguma coisa tão condenadora quanto a chinela do bêbado. Isso importunava-o. O quê? Não sabia. Se não fosse a dor de cabeça, talvez conseguisse lembrar. A droga da dor de cabeça. Não era de esquecer as coisas e aquilo o assustava. Discou 222 e após um único toque, uma voz respondeu. Aqui é do Centro Médico de Santo Donato. Algum problema médico? Meu nome é Todd Baldwin. Estou no número 963 da Claremont Street. Preciso de uma ambulância. Qual é o problema, meu filho? É meu amigo, o senhor... Mordeu o lábio com tanta força que o fez sangrar e por um momento ficou perdido, mergulhado na sua dor de cabeça. Do Sander. Quase deram o nome verdadeiro de do Sander para a voz anônima do centro médico. Acalme-se, filho, disse a voz. Acalme-se e ficará bem. Meu amigo, o Sr. Denker, disse Todd. Acho que ele teve um ataque cardíaco. Quais os sintomas? Todd começou a dá-los, mas a voz já ouvira o suficiente quando Todd descreveu a dor no peito que migrara para o braço esquerdo. Ele disse a Todd que a ambulância chegaria dentro de 10 a 20 minutos, dependendo do tráfego. Todd desligou e pressionou as mãos contra os olhos. Conseguiu? Perguntou do Sander com a voz fraca. Conseguiu? Consegui, gritou Todd.
Consegui sim. Consegui sim, droga. Calha a boca. Pressionou as mãos com mais força ainda contra os olhos, criando primeiro flashes de luz sem sentido e depois um brilhante campo vermelho. Controle-se, Todd, querido. Fique sereno, calmo, quieto, controle-se. Abriu os olhos e pegou o fone novamente. Agora a pior parte. Agora é hora de ligar para casa. Alô? A voz suave e refinada de Mônica em seu ouvido. Por um instante, apenas um instante, viu-se enfiando a boca do rifle em seu nariz e puxando o gatilho com a primeira jorrada de sangue. É Todd, mamãe. Deixa eu falar com o papai, rápido. Não a chamava mais de mamãe. Sabia que perceberia mais rápido que qualquer coisa e percebeu. O que houve? Há alguma coisa errada, Todd? Deixa eu falar com ele. Mas o que? O telefone chacoalhou com um estrépito. Ouviu sua mãe dizendo algo a seu pai. Todd preparou-se. É o Sr. Denker, papai. Ele foi um ataque cardíaco, eu acho. Tenho certeza que foi. Meu Deus, a voz de seu pai afastou-se e Todd ouviu-o repetindo a informação para a esposa. Então voltou. Ele ainda está vivo? Você pode dizer isso? Ele está vivo, consciente. Muito bem, graças a Deus. Chame uma ambulância. Acabei de chamar. Do centro médico? Foi. Bom garoto. Sabe dizer se ele está muito mal? Não sei, papai. Disseram que a ambulância chegaria logo, mas estou com um pouco de medo. Você pode vir para cá e esperar comigo? Claro, em 4 minutos estarei aí. Todd ouviu sua mãe dizendo qualquer coisa quando seu pai desligou. Todd recolocou o fone ao gancho. 4 minutos. 4 minutos para fazer qualquer coisa que não tivesse sido feita. 4 minutos para lembrar o que estava esquecendo. Tinha mesmo esquecido alguma coisa? Talvez fosse só o nervosismo. Meu Deus, queria não ter chamado o pai. Mas era normal fazer isso, não era? Claro, havia alguma coisa normal que não tivesse sido feita. Alguma coisa... Seu cabeça de vento, murmurou de repente e disparou para a cozinha novamente. A cabeça de Dussander pendia sobre a mesa, os olhos entreabertos, apáticos. Dussander, gritou Todd. Sacudiu Dussander com força e o velho gemeu. Acorde, acorde, seu canalha nojento. O que foi? A ambulância? A carta. Meu pai vem aí, deve estar chegando. Onde está a merda da carta? O quê? Que carta? Você me disse para dizer a eles que tinha recebido uma carta importante. Eu disse. Seu coração apertou-se. Eu disse que tinha vindo do exterior, da Alemanha. Meu Deus. Todd passou as mãos nos cabelos. Uma carta. Dussander ergueu a cabeça lentamente, com dificuldade. Suas faces vincadas estavam doentiamente pálidas, os lábios azulados. De Willie, eu acho. Willie Frankel. Querido Willie. Todd olhou para o relógio e viu que 2 minutos haviam se passado desde que desligara o telefone. Seu pai não podia levar 4 minutos de casa até a casa de Dussander, mas podia vir rápido de Porsche. Rápido, isso. Tudo acontecia rápido demais. E ainda havia alguma coisa errada ali, sentia isso, mas não havia tempo para parar e procurar a lacuna. Sim, está bem. Eu estava lendo a carta para você, você se emocionou e teve um ataque cardíaco. Muito bem. Onde está a carta? Dussander olhou inexpressivo. A carta? Onde está? Que carta? Perguntou Dussander vagamente, e Todd sentiu uma ânsia de esganar o monstro velho bêbado. A que eu estava lendo para você, a do Willie não sei das quantas, onde está? Ambos olharam para a mesa, como que esperando que ela se materializasse ali. Lá em cima, disse Dussander finalmente. Procure no meu armário, na 3ª gaveta. Há uma pequena caixa de madeira no fundo da gaveta. Vai ter que quebrá-la para abrir. Perdi a chave há muito tempo. Há algumas cartas muito antigas de um amigo meu. Sem assinatura, sem data, todas em alemão. 1 ou 2 páginas vão servir para disfarçar, como vocês dizem, se andar rápido. Você está maluco? Esbravejou Todd. Eu não sei alemão. Como eu ia ler uma carta em alemão, seu idiota? Por que o Willie escreveria em inglês? Retrucou Dussander extenuado. Se você lesse a carta em alemão, eu entenderia, mesmo que você não entendesse. Claro que sua pronúncia seria horrível, mas mesmo assim eu... Dussander estava certo. Certo, mais uma vez, e Todd não esperou mais. Mesmo depois de um ataque cardíaco, o velho estava sempre um passo à frente. Todd correu pelo hall até as escadas, parando apenas o tempo suficiente em frente à porta de entrada para certificar-se de que o Porsche de seu pai ainda não se aproximava. Não estava lá, mas o relógio de Todd indicou-lhe como o tempo estava ficando curto. Já se passaram 5 minutos agora. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus e abriu com violência a porta do quarto de Dussander. Nunca tinha entrado ali. Nem tivera curiosidade, e por um momento ficou olhando distraidamente o território desconhecido. Então viu o armário, um móvel barato no estilo que seu pai chamava de descartável. Ajoelhou-se em frente a ele e puxou a 3ª gaveta. Ela abriu até a metade, depois correu para o lado e emperrou. Merda, murmurou ele. Seu rosto estava pálido como o de um morto, a não ser pelas manchas vermelho escuras
nas bochechas e seus olhos azuis que pareciam sombrios como as nuvens de tempestade do Atlântico. Merda de gaveta, sai! Puxou com tanta força que a gaveta inteira veio para a frente e quase caiu em cima dele antes de parar. A gaveta parou em seu colo, as meias, cuecas e lenços de Dussander espalharam-se em volta dele. Vasculhou as coisas que ainda ficaram dentro e tirou uma caixa de madeira com cerca de 22 centímetros de comprimento e 7 de profundidade. Tentou tirar a tampa. Nada aconteceu. Estava trancada como Dussander dissera. Nada estava livre naquela noite. Enfiou as roupas de volta na gaveta e empurrou-a, encaixando-a novamente nos trilhos. Ficou emperrada. Todd lutou para soltá-la, balançando-a para frente e para trás, enquanto o suor escorria em seu rosto. Finalmente conseguiu fechá-la com um estrondo. Levantou-se com a caixa. Quanto tempo havia se passado agora? A cama de Dussander tinha colunas que saíam dos pés, e Todd forçou o lado trancado da caixa contra uma dessas colunas com toda a força que tinha, arreganhando os dentes por causa do impacto que fazia tremer suas mãos e subir até os cotovelos. Olhou a tranca. Parecia um pouco amassada, mas estava intacta. Pressionou-a contra a coluna novamente, dessa vez com mais força, indiferente à dor. Um pedaço de madeira voou da coluna da cama, mas a da tranca não cedeu. Todd soltou um risinho e levou a caixa para o outro lado da cama. Levantou-a acima de sua cabeça e baixou-a com toda a força. Dessa vez a tranca rompeu-se. Quando levantou a tampa, faróis passaram pela janela de Dussander. Vasculhou loucamente a caixa. Cartões postais, um medalhão, uma fotografia amassada de uma mulher usando apenas ligas pretas de babados, uma antiga carteira de notas, vários conjuntos de carteira de identidade, uma capa de couro para passaporte vazia. No fundo, cartas. A luz ficou mais forte e ouviu o barulho inconfundível do motor do Porsche. Ficou mais forte e... então parou. Todd agarrou 3 folhas de papel de carta compactamente, escritas em alemão dos 2 lados, e saiu correndo do quarto. Estava quase nas escadas quando lembrou que tinha esquecido a caixa aberta em cima da cama de Dussander. Voltou correndo, pegou-a e abriu a terceira gaveta do armário. Emperrou de novo, dessa vez fazendo um barulho agudo de madeira contra madeira. Do lado de fora ouviu o freio de mão do Porsche sendo puxado, a porta do motorista sendo aberta e fechada com uma batida. Indistintamente, ouviu seu próprio gemido. Colocou a caixa na gaveta torta, levantou-se e chutou-a violentamente. A gaveta fechou com perfeição. Ficou olhando para ela por um momento, seus olhos piscando, e voltou correndo para o hall. Voou escadas abaixo. Na metade da descida ouviu os passos rápidos de seu pai na alameda de Dussander. Todd saltou contornando o balaustre, pousou com leveza e entrou correndo na cozinha, as páginas voando em suas mãos. Um golpe na porta. Todd, sou eu. E ouviu também uma sirene de ambulância à distância. Dussander estava semiconsciente de novo. Estou indo, papai, gritou Todd. Colocou as folhas de papel de carta na mesa, separando-as um pouco para parecer que tinham sido largadas com pressa, e voltou ao hall para abrir a porta para seu pai. Onde está ele? Perguntou Dick Baldwin, passando por Todd. Na cozinha. Você fez tudo certo, Todd, disse seu pai e abraçou-o de uma forma rude, sem jeito. Só espero não ter esquecido nada, disse Todd com modéstia, e seguiu o pai do hall à cozinha. Na pressa de tirar Dussander de casa, a carta foi completamente ignorada. O pai de Todd pegou-a rapidamente e a colocou de volta na mesa quando os médicos entraram com a maca. Todd e o pai seguiram a ambulância e sua explicação sobre o acontecido foi aceita sem objeções pelo médico que cuidava do caso de Dussander. Afinal de contas, o Sr. Denker tinha 80 anos de idade e seus hábitos não eram dos mais saudáveis. O médico também elogiou Todd, seu raciocínio e iniciativa rápidos. Todd agradeceu sem entusiasmo e perguntou ao pai se podiam ir para casa. No caminho de volta, Dick lhe disse outra vez como estava orgulhoso. Todd mal o ouviu. Estava novamente pensando no rifle. 18. Foi no mesmo dia em que Morris Hazel quebrou a espinha. Morris não tinha a intenção de quebrar a espinha, só tinha a intenção de prender a calha de chuva do lado leste de sua casa. Quebrar a espinha era a última coisa que lhe passava pela cabeça. Já tinha sofrido muito na vida sem aquilo. Muito obrigado. Sua primeira esposa morreu aos 25 anos e suas 2 filhas também tinham morrido. Seu irmão faleceu num trágico acidente de carro perto da Disneyland em 1971. O próprio Morris estava beirando os 60 anos e sofria de artrite, que piorava a cada dia. Também tinha verrugas nas 2 mãos, verrugas que pareciam nascer com a mesma velocidade que o médico as queimava. Era, além disso, propenso a enxaquecas, e nos últimos anos, aquele babaca do Rogan, que morava ao lado, começara a chamá-lo de Morris, o gato. Morris perguntava em voz alta a Lydia, sua segunda mulher, se Rogan gostaria que começasse a chamá-lo de
Rogan, hemorroidas. Pare com isso, Morris, dissera Lydia numa dessas ocasiões. Você não admite brincadeiras. Nunca admitiu. Às vezes me pergunto como me casei com um homem sem o menor senso de humor. Vamos para Las Vegas, continuou Lydia, dirigindo-se à cozinha vazia como se uma multidão de espectadores invisível e só ela via estivesse ali. Vemos o show de Bud Hackett e Morris. Não ri uma vez. Além de artrite, verrugas e enxaqueca, Morris também tinha Lydia, que, Deus me perdoe, tinha se transformado numa rabugenta nos últimos 5 anos, mais ou menos, desde sua esterectomia. Já tinha muitas mágoas e problemas sem ter quebrado a espinha. Morris, gritou Lydia, vindo até a porta dos fundos e enxugando o sabão das mãos com um pano de prato. Morris, desça dessa escada imediatamente. O quê? Virou a cabeça para olhá-la. Estava quase no último degrau de sua escada de alumínio. Havia um adesivo amarelo forte nesse degrau que dizia perigo. O equilíbrio pode ser alterado a partir deste degrau. Morris usava seu avental de carpinteiro com grandes bolsos, um deles cheio de pregos e o outro cheio de grampos. O chão era um pouco irregular e a escada balançou ligeiramente quando ele se mexeu. Seu pescoço doía com o desagradável princípio de enxaqueca. Estava fora de si. O quê? Eu disse para você descer daí, disse ela, antes que quebre a espinha. Estou quase acabando. Você está balançando nessa escada como se estivesse num barco. Morris, desça daí. Vou descer quando acabar, disse com raiva. Me deixe em paz. Vai quebrar a espinha, repetiu melancólico e voltou para dentro de casa. 10 minutos depois, quando estava colocando o último prego na calha, tão na ponta do degrau que estava a ponto de perder o equilíbrio, ouviu um miado e um latido feroz. Pelo amor de Deus, o quê? Virou-se para olhar e a escada balançou assustadoramente. Na mesma hora, o gato deles, chamado Mimoso, e não Morris, dobrou correndo o lado da garagem, o pelo eriçado, os olhos verdes brilhando. O cachorrinho Collie dos Rogan perseguia-o avidamente com a língua para fora e a coleira arrastando no chão. Mimoso, aparentemente não supersticioso, correu para baixo da escada. O Collie seguiu. Cuidado, cuidado, seu vira-lata estúpido, gritou Morris. A escada balançou, o cachorro esbarrou nela com um lado do corpo, a escada virou e Morris virou junto, soltando um uivo de terror. Caiu metade dentro e metade fora do caminho de cimento, e uma dor imensa atingiu suas costas. Não somente ouviu, como sentiu sua espinha estalar. Depois, o mundo ficou cinza por um tempo. Quando as coisas entraram em foco novamente, ainda estava deitado metade dentro e metade fora do caminho de cimento, no meio de pregos e grampos espalhados por toda a parte. Lydia estava ajoelhada junto dele, chorando. Rogan, o vizinho, também estava lá, o rosto branco como um sudário. Eu disse, repetia Lydia, eu disse para você descer dessa escada. Agora olhe. Olhe o que aconteceu. Morris descobriu que não tinha a menor vontade de olhar. Uma dor sufocante e latejante apertava sua cintura como um cinturão, e isso era ruim, mas havia algo muito pior. Não sentia nada daquele cinturão para baixo. Nada, nada. Reclame depois, disse ele com a voz rouca. Agora chame o médico. Vou chamar, disse Rogan e voltou correndo para sua casa. Lydia, disse Morris. Molhou os lábios. O quê? O quê, Morris? Inclinou-se sobre ele e uma lágrima pingou em sua face. Era comovente. Ele achava, mas aquilo o fez retrair-se e piorou a dor. Lydia, eu também estou com uma daquelas minhas enxaquecas. Oh, coitadinho, pobre Morris, mas eu avisei. Fiquei com dor de cabeça porque o cachorro do babaca do Rogan latiu a noite inteira e eu não consegui dormir. Hoje o cachorro persegue meu gato, derruba a minha escada e acho que quebrei a espinha. Lydia soltou um grito estridente. O barulho fez a cabeça de Morris vibrar. Lydia, disse ele, e molhou os lábios novamente. O que foi, querido? Suspeitei de uma coisa durante muitos anos. Agora tenho certeza. Pobre Morris. O quê? Deus não existe, disse Morris e desmaiou. Levaram-no para Santo Donato e o médico lhe disse, por volta da mesma hora em que habitualmente sentava-se para jantar e comer os insuportáveis pratos de Lydia, que nunca mais iria andar. A essa altura já tinha engessado o corpo inteiro. Amostras de sangue e urina haviam sido tiradas. Dr. Camelman havia examinado seus olhos e batido em seus joelhos com um pequeno martelo de borracha, mas suas pernas não tiveram nenhum reflexo, e, em todas as ocasiões, Lydia estava presente, lágrimas correndo de seus olhos, usando um lenço atrás do outro. Lydia, que estava sempre pronta para enfrentar as situações com firmeza e coragem, ia para todos os lugares bem provida de pequenos lenços de papel caso tivesse motivos para um ataque convulsivo de choro. Tinha ligado para sua mãe e a sua mãe chegaria logo. Tudo bem, Lydia. Embora
Se havia uma pessoa no mundo que Morris odiava, era a sua mãe. Era a mãe de Lydia. Tinha telefonado para o rabino. Chegaria em breve também. Tudo bem, Lydia. Embora ele não colocasse os pés na sinagoga há 5 anos e não tivesse nem certeza do nome do rabino. Tinha ligado para o patrão dele, e antes de chegar, em pouco tempo, já mandava desejar melhoras e seus sentimentos. Tudo bem, Lydia. Embora se houvesse alguém na mesma classe da mãe de Lydia, era aquele mascador de charutos, Frank Haskell. Finalmente deram um Valium para Morris e levaram Lydia embora. Pouco depois, Morris adormeceu, sem preocupações, enxaquecas, nada. Se continuassem lhe dando pequenas pílulas azuis como aquela, foi seu último pensamento, subiria naquela escada e quebraria a espinha de novo. Quando acordou, ou melhor, recobrou a consciência, já era madrugada e o hospital estava quieto como Morris imaginava que ficava. Sentia-se muito calmo, quase sereno. Não sentia dor, seu corpo estava enfaixado e leve. Sua cama estava cercada por uma espécie de engenhoca como uma gaiola de esquilo, uma coisa com grades de aço inoxidável, esteios e roldanas. Suas pernas estavam suspensas por cabos ligados a esse aparelho. Suas costas pareciam estar curvadas por algo colocado embaixo, mas era difícil dizer o quê. Tinha apenas seu ângulo de visão para julgar. Outros sofrem mais, pensou. No mundo inteiro, outras pessoas sofrem mais. Em Israel, os palestinos matam milhares de fazendeiros que cometem o crime político de ir à cidade assistir a um filme. Os israelenses enfrentam a injustiça jogando bombas nos palestinos e matando as crianças que estiverem junto com os terroristas. Outros sofrem mais que eu. O que não quer dizer que isso é bom. Não pense isso, mas outros sofrem mais. Levantou uma das mãos com esforço, sentia dor em alguma parte do corpo, mas bem tênue, e fechou-a levemente em frente a seus olhos. Nada de errado com as mãos. Nada de errado com os braços também. Não sentia nada da cintura para baixo. E daí? Havia pessoas no mundo inteiro paralisadas do pescoço para baixo. Havia pessoas com lepra. Pessoas morrendo de sífilis. Em algum lugar do mundo, neste momento, deve haver pessoas entrando no avião que vai cair. Não, isso não era bom. Mas havia coisas piores no mundo. E houve, em certa época, coisas muito piores no mundo. Levantou o braço esquerdo, pareceu flutuar, desincorporado, perante seus olhos. Um braço de velho esquelético, com os músculos se deteriorando. Estava vestido com um roupão de mangas curtas do hospital e ainda podia ler os números no antebraço tatuados em tinta azul desbotada. P 499965214. Coisas piores, sim. Coisas piores que cair de uma escada no subúrbio, quebrar a espinha e ser trazido para um hospital metropolitano limpo e esterilizado e tomar um Valium que garantidamente dissimula seus problemas. Havia os chuveiros. Eram piores. Sua primeira mulher, Ruth, morrera num dos chuveiros sórdidos deles. Havia as trincheiras que se transformaram em covas. Podia fechar os olhos e ainda via os homens alinhados ao longo das trincheiras abertas. Ainda ouvia a saraivada de tiros de rifle. Ainda lembrava a maneira como caíam pesadamente na terra, como fantoches mal feitos. Havia os crematórios. Eram piores também. Os crematórios que enchiam o ar com o cheiro incessante e doce de judeus queimando como tochas que ninguém via. As caras de horror de antigos amigos e parentes, rostos que se derretiam como velas flamejantes, rostos que pareciam derreter diante de seus próprios olhos, ficando finos, finos, mais finos. Então um dia se foram. Para onde? Para onde vai a chama de uma tocha quando o vento a apaga? Para o céu? Para o inferno? Luzes na escuridão, velas ao vento. Quando Jó finalmente sucumbiu e questionou, Deus perguntou-lhe: onde estava você quando criei o mundo? Se Morris Hazel fosse Jó, teria respondido: onde estava o senhor quando minha Ruth estava morrendo, seu babaca? Protegendo os Yankees e os senadores? Se não pode dedicar-se melhor a seu ofício, desapareça da minha frente. Sim, havia coisas piores que quebrar a espinha, não duvidava disso. Mas que espécie de Deus teria permitido que quebrasse a espinha e ficasse paralisado depois de ver a mulher, as filhas e os amigos morrerem? Nenhum Deus. Era isso. Uma lágrima escorreu do canto de seu olho e desceu devagar pelo lado de sua cabeça até a orelha. Do lado de fora do quarto do hospital, uma campainha soou suavemente. Uma enfermeira chegou, fazendo um chiado com os sapatos brancos de sola de crepe. Sua porta estava encostada e na parede final do corredor podia ler as letras TRAT NSIVO, e imaginou que o letreiro todo seria tratamento intensivo. Houve movimento no quarto, um farfalhar de roupas de cama. Movendo-se cuidadosamente, Morris virou a cabeça para a direita, o lado oposto à porta.
Viu uma mesa de cabeceira perto de si com uma jarra de água em cima. Havia 2 botões para chamada na mesa. Do outro lado da mesa, uma outra cama, e nessa cama estava um homem que parecia mais velho e doente do que Morris. Não estava preso numa gigantesca roda de exercícios como Morris, mas tinha soro perto da cama e uma espécie de monitor aos pés. A pele do homem era encovada e pálida. Tinha linhas fundas ao redor dos olhos e da boca. Seus cabelos eram brancos e amarelados, secos e sem vida. Suas pálpebras finas tinham uma aparência deformada e brilhante, e, em seu grande nariz, Morris viu os vasos capilares rompidos de um homem que bebeu a vida inteira. Morris olhou para o outro lado. Depois, olhou de novo. Quando começou a clarear e o hospital começava a despertar, teve a estranha sensação de que conhecia seu companheiro de quarto. Podia ser. O homem parecia ter entre 75 e 80 anos e Morris não acreditava que conhecesse alguém tão velho, com exceção da mãe de Lydia, uma pessoa horrorosa que Morris, às vezes, acreditava ser mais velha que a esfinge, com que a mulher se parecia muito. Talvez o cara fosse alguém que conhecera no passado. Talvez antes de ter vindo para a América. Talvez sim, talvez não. E por que de repente isso pareceu importante? Porque de repente as lembranças do campo, de Patin, tinham voltado fortemente naquela noite, já que sempre tentava e sempre conseguia manter aquelas coisas enterradas. Sentiu um arrepio repentino como se tivesse entrado numa casa imaginária mal-assombrada, onde corpos antigos agonizavam e fantasmas antigos perambulavam. Podia ser mesmo aqui e agora, nesse hospital limpo, 30 anos depois, que aquela época sinistra chegara ao fim? Desviou os olhos do homem na cama ao lado e logo começou a sentir-se sonolento novamente. É uma artimanha da sua mente achar que esse homem pareça familiar, apenas sua mente distraindo-o da melhor maneira possível, distraindo-o da maneira como costumava tentar distraí-lo no... Mas não iria pensar naquilo. Não se permitiria pensar naquilo. Quase caindo no sono, lembrou-se de uma coisa que costumava dizer a Ruth com orgulho, mas nunca a Lydia. Não valia a pena dizer essas coisas a Lydia. Ela não era como Ruth, que sempre sorria docemente quando ele se vangloriava ou cantava vitórias. Nunca me esqueço de um rosto. Aí estava uma chance de descobrir se aquilo ainda era verdade. Se tivesse mesmo conhecido o homem da outra cama em alguma época, talvez pudesse lembrar quando... Bom, pudesse lembrar quando e onde. Muito perto de dormir, entrando e saindo do limite do sono, Morris pensou, talvez o conheça do campo. Seria realmente irônico. O que chamam ironia do destino. Deus? Que Deus? Morris Hazel perguntou a si mesmo novamente e adormeceu. 19. Todd foi o segundo orador de sua turma de formatura, possivelmente por causa da nota baixa que tirou na prova final de trigonometria para a qual estava estudando na noite em que Dussander teve o ataque cardíaco. Sua nota final no curso abaixou para 89, um ponto abaixo da média correspondente a A-. Uma semana após a formatura, os Baldwin foram visitar o Sr. Denker no Hospital Geral de Santo Donato. Todd conversou banalidades nervosamente durante 15 minutos, fazendo perguntas sobre seu estado de saúde, e ficou agradecido com o intervalo quando o homem na outra cama perguntou se ele poderia ir até lá um instante. Queira me desculpar, disse o homem gentilmente. Eu estava com um gesso imenso no corpo e por alguma razão estava preso a um sistema elevado de roldanas e fios. Meu nome é Morris Hazel. Quebrei a espinha. Isso é muito ruim, disse Todd circunspecto. Ah, muito ruim, diz ele. Esse garoto tem o dom de atenuar os fatos. Todd começou a desculpar-se, mas Hazel ergueu a mão sorrindo ligeiramente. Seu rosto estava pálido e cansado, o rosto de qualquer velho que está no hospital encarando uma vida cheia de mudanças repentinas à sua frente, e com certeza poucas delas para melhor. Naquele aspecto, pensou Todd, ele e Dussander eram iguais. Não precisa, disse Morris, não precisa responder a um comentário rude. Você é um estranho precisa envolver-se com meus problemas? Nenhum homem é uma ilha pleno. Começou Todd, e Morris riu. Oh, ele faz citações, um menino inteligente. O seu amigo ali, ele está muito ruim? Bem, o médico diz que ele está indo bem, considerando a idade dele. Tem 80 anos. Tudo isso? Exclamou Morris. Sabe, ele não conversa muito comigo, mas pelo pouco que falou, acho que ele é naturalizado, como eu. Sou polonês, sabe? Quer dizer, minha origem. Sou de Redon. É? Disse Todd educado. É. Sabe como se chama uma coisa larga, redonda, achatada e laranja? Não, disse Todd sorrindo. Howard Johnson, disse Morris e riu. Todd riu também. Dussander olhou para ele surpreendido pelo barulho, a testa um pouco franzida,
Então Mônica falou alguma coisa e ele olhou para ela. Seu amigo é naturalizado? É, sim, disse Todd. Ele é da Alemanha. Essen. Conhece essa cidade? Não, respondeu Morris. Só estive na Alemanha uma vez. Fico pensando se ele não esteve na guerra. Não sei dizer. Os olhos de Todd ficaram distantes. Não? Bem, não importa. Isso faz muito tempo. A guerra. Dentro de mais 3 anos haverá pessoas neste país candidatas a presidente. Presidente. Que não eram nem nascidas depois que a guerra acabou. Para elas não deve haver diferença entre o milagre de Dunkerque e o dia que Aníbal levou os elefantes para os Alpes. O senhor esteve na guerra? Perguntou Todd. Acho que posso dizer que sim, até certo ponto. Você é um bom menino para estar visitando um homem tão velho. 2, contando comigo. Todd sorriu com modéstia. Estou cansado agora, disse Morris. Acho que vou dormir. Espero que o senhor melhore logo, disse Todd. Morris balançou a cabeça, sorriu e fechou os olhos. Todd voltou à cama de Dussander, onde seus pais preparavam-se para sair. Seu pai ficava olhando para o relógio e exclamando com falsa cordialidade que estava ficando muito tarde. 2 dias depois, Todd voltou sozinho ao hospital. Desta vez, Morris Hazel estava imóvel, dentro do gesso. Dormia profundamente na outra cama. Você fez tudo muito bem, disse Dussander calmamente. Voltou à casa depois? Voltei. Queimei a droga da carta. Acho que ninguém estava muito interessado naquela carta. Tive medo, não sei. Deu de ombros, incapaz de dizer a Dussander que estava quase com uma superstição em relação à carta. Com medo que alguém que soubesse alemão entrasse na casa, lesse a carta e notasse referências de 10 ou 20 anos atrás. Da próxima vez que vier aqui, traga alguma coisa escondida para eu beber, disse Dussander. Descobri que não sinto falta de cigarro, mas não vou mais voltar, disse Todd com tédio. Nunca mais. É o fim. Estamos quites. Quites? Dussander cruzou as mãos sobre o peito e sorriu. Não foi um sorriso gentil, mas talvez tenha sido mais próximo a isso que Dussander conseguiu chegar. Achava que isso era só nas cartas. Vou me deixar sair deste cemitério semana que vem. Pelo menos me prometeram. O médico diz que ainda tem alguns anos de vida. Pergunto quantos, mas ele só ri. Acho que isso quer dizer não mais de 3, e provavelmente não mais de 2. Mesmo assim, talvez lhe cause uma surpresa. Todd não respondeu nada. Mas entre você e mim, garoto, já quase abandonei as esperanças de ver o século mudar. Quero lhe perguntar uma coisa, disse Todd olhando com firmeza para Dussander. Foi por isso que vim aqui hoje. Quero lhe perguntar sobre uma coisa que disse certa vez. Todd olhou por cima do ombro para o homem da outra cama e chegou à cadeira mais perto da cama de Dussander. Podia sentir o cheiro de Dussander tão seco como o quarto egípcio no museu. Então pergunte. Aquele bêbado. Você disse alguma coisa sobre eu ter experiência. Experiência de primeira mão. O que queria dizer com isso? O sorriso de Dussander alargou um pouco. Eu leio jornais, garoto. Os velhos sempre leem jornais, mas não da mesma maneira que os jovens. Sabia que alguns vagabundos concentram-se no final das pistas de pouso de certos aeroportos da América do Sul, quando os ventos não estão favoráveis? É assim que os velhos leem jornal. Há um mês saiu uma história no jornal de domingo, na primeira página. Não, minto, não foi na primeira página. Ninguém dá importância a vagabundos e bêbados para colocá-los na primeira página, mas foi a principal notícia da parte em que apareceu. Alguém está perseguindo os mendigos de Santo Donato. Era esse o título. Áspero, sensacionalista. Vocês americanos são famosos por isso. As mãos de Todd se fecharam, escondendo as unhas roídas. Nunca li os jornais de domingo, tinha coisas melhores para fazer. Claro que tinham consultado os jornais todos os dias, pelo menos uma semana depois de cada uma de suas pequenas aventuras. Nenhum de seus mendigos aparecera até a página 3. A ideia de que alguém fazia associações pelas suas costas enfureceu-o. A notícia mencionava vários assassinatos. Assassinatos extremamente brutais, estocadas, marretadas, brutalidade subhumana. Foi a expressão que o autor usou, mas você sabe como são os repórteres. O autor dessa lamentável matéria admitiu que existe um alto índice de morte entre esses infelizes e que Santo Donato tem tido muitos indigentes ao longo dos anos. Em determinado ano, nem todos esses homens morrem de morte natural ou devido a seus péssimos hábitos. Há assassinatos frequentes, mas na maioria das vezes o assassino é um dos companheiros do finado e o motivo nada além de uma discussão por causa de um cente perdido no jogo de cartas ou uma garrafa de moscatel. Geralmente, o assassino fica feliz em confessar, fica cheio de remorso.
Mas esses últimos assassinatos não foram esclarecidos. Dussander prosseguiu. Ainda mais sinistro, na opinião desse jornalista sensacionalista, é o alto índice de desaparecimento nos últimos anos. É claro, ele admite, esses homens não são mais que vagabundos modernos. Vêm e vão. Alguns não recebem nenhuma ajuda nunca, nem no dia do trabalho, nem de instituições de caridade. Alguns deles podem ser vítimas desse assassino de bêbados criado pelo jornalista sensacionalista? Pergunta ele. Vítimas que não foram encontradas? Ora. Dussander balançou a mão no ar, como que descartando tamanha irresponsabilidade. Puro sensacionalismo, claro, dar uma certa emoção às pessoas no domingo de manhã. Ele recorda antigos criminosos esquecidos, mas muito úteis. O assassino de Cleveland, o misterioso Mr. X, Jack, o estripador. Bobagens, mas me faz refletir. O que um velho tem a fazer se não pensar quando os velhos amigos não vêm mais visitá-lo? Todd balançou os ombros. Eu pensei. Se eu quisesse ajudar esse detestável cão sensacionalista, o que com certeza não farei, poderia explicar alguns desaparecimentos, porque pelo menos alguns dos vagabundos estão no meu porão. Não os corpos apunhalados nem marretados, não eles. Deus guarde suas almas intoxicadas. Mas alguns desaparecidos. Quantos estão no seu porão? 6, disse Dussander com calma. Contando com aquele que você me ajudou a remover, 6. Você é mesmo louco, disse Todd. A pele embaixo de seus olhos ficara branca e brilhante. Num certo momento, você perdeu as estribeiras. Perdi as estribeiras? Que expressão charmosa. Talvez você esteja certo. Mas então, pensei comigo mesmo, esse chacal do jornal adoraria atribuir os assassinatos e desaparecimentos à mesma pessoa, o hipotético assassino de bêbados. Mas acho que talvez não tenha sido isso que ocorreu na verdade. Então pensei comigo, será que conheço alguém que tenha andado no mesmo estado de tensão que eu nos últimos anos? Alguém que tenha andado ouvindo fantasmas arrastando correntes? E a resposta é sim. Conheço você, garoto. Nunca matei ninguém. A imagem que lhe veio não foi dos bêbados. Não eram gente de verdade. A imagem que lhe veio foi de si mesmo abaixado atrás da árvore caída, olhando através da mira telescópica do rifle, centralizado na têmpora do homem de barba maltratada. O homem que dirigia a caminhonete Brett. Talvez não, concordou Dussander amavelmente. No entanto, agiu tão bem naquela noite. Você sentiu mais raiva do que susto por ser envolvido numa situação tão perigosa devido à doença de um velho. Estou errado? Não, não está errado. Fiquei muito aborrecido com você, e ainda estou. Escondi-o para você, porque você tem uma coisa num cofre que pode destruir minha vida. Não, não tenho. O quê? O que está dizendo? Foi um blefe igual à sua carta deixada com um amigo. Você nunca escreveu tal carta. Nunca existiu esse amigo, e eu nunca escrevi uma única palavra sobre nossa associação, devo dizer. Agora coloco minhas cartas na mesa. Você salvou minha vida. Não interessa que tenha agido apenas para se proteger. Isso não muda a eficácia e rapidez com que você agiu. Não posso lhe fazer mal, garoto. Digo-lhe isso francamente. Vi a morte de perto e isso me assustou, mas não como pensei que aconteceria. Não há nenhum documento e, como você diz, estamos quites. Todd sorriu, com um estranho repuxar de lábios. Um estranho e sarcástico brilho dançava e palpitava em seus olhos. Herr Dussander, disse ele. Se eu pudesse acreditar nisso. No final da tarde, Todd desceu a ladeira com vista para a autoestrada, subiu na árvore caída e sentou-se nela. Passava da hora do crepúsculo. Estava quente. Os faróis dos carros cortavam a penumbra em longas e amareladas correntes. Não há documento nenhum. Não havia percebido que a situação toda era completamente irreparável, até o diálogo que se seguira. Dussander sugerira que Todd procurasse a chave do cofre pela casa e, caso não encontrasse, estaria provado que não havia nenhum cofre e, consequentemente, nenhum documento. Mas uma chave poderia estar escondida em qualquer lugar. Poderia ser colocada numa lata de refrigerante e enterrada numa lata de açúcar e enfiada atrás de uma tábua frouxa que fora posteriormente consertada. Dussander podia até ter pego um ônibus para San Diego e a colocado atrás de uma das pedras do muro decorativo que circundava a área dos ursos. Aliás, continuava Todd, Dussander poderia até ter jogado a chave fora. Por que não? Só tinha precisado dela uma vez para guardar os documentos. Se ele morresse, alguém os tiraria. Dussander balançou a cabeça, relutante ao ouvir aquilo.
Mas, após refletir um pouco, fez outra sugestão. Quando estivesse bom e voltasse para casa, faria o garoto ligar para todos os bancos de Santo Donato. Diria a cada funcionário que estava ligando em nome de seu avô. Coitado do vovô, diria ele. Tinha ficado muito senil nos últimos 2 anos e agora não lembrava onde tinha guardado a chave do cofre. Pior, não lembrava mais em que banco o cofre estava. Poderiam procurar no arquivo o nome de Arthur Denker, sem nenhuma inicial no meio? E, quando Todd fosse mal sucedido em todas as suas tentativas com todos os bancos da cidade, Todd já balançava a cabeça de novo. Primeiro, uma história como aquela quase certamente levantaria suspeitas. Era planejada demais. Provavelmente suspeitariam de fraude e entrariam em contato com a polícia. Mesmo se todos engolissem a história, não seria convincente. Se nenhum dos 100 e tantos bancos de Santo Donato tivesse um cofre no nome de Denker, isso não significava que Dussander não tivesse alugado um em San Diego, Los Angeles ou outra cidade. Finalmente, Dussander desistiu. Você tem todas as respostas, garoto. Todas, menos uma. O que eu ganharia mentindo para você? Inventei essa história para me proteger de você. É um motivo. Agora estou tentando desinventá-la. Que possível ganho você vê nisso? Dussander ergueu-se com dificuldade em um dos ombros. Para que eu precisaria de um documento a esta altura? Poderia destruir sua vida dessa cama de hospital se quisesse isso. Poderia abrir a boca para o primeiro médico que passasse. São todos judeus. Todos saberiam quem eu sou. Ou pelo menos quem eu fui. Mas por que faria isso? Você é um bom aluno, tem uma boa carreira pela frente, a menos que se descuide dos seus bêbados. O rosto de Todd ficou paralisado. Eu disse, eu sei. Nunca ouviu falar neles, nunca tocou um fio de cabelo de suas cabeças desprezíveis, cheias de piolhos. Certo, bom, está bem. Apenas me diga, garoto, por que iria mentir sobre isso? Você diz que estamos quites, mas digo a você que só poderemos estar quites se pudermos confiar um no outro. Agora, sentado atrás da árvore caída na ladeira que descia até a autoestrada, olhando todos os faróis anônimos que desapareciam interminavelmente como rastros lentos de balas, ele sabia muito bem do que tinha medo. Dussander falando sobre confiança. Aquilo lhe dava medo. A ideia de que Dussander estivesse cultivando uma pequena mas perfeita cólera em seu coração também lhe dava medo. A cólera contra Todd Bowden, que era jovem, bonito, sem rugas. Todd Bowden, um aluno inteligente com uma vida inteira brilhante pela frente. Mas o que mais temia era que Dussander se recusasse a pronunciar seu nome. Todd. O que havia de tão difícil naquele nome, mesmo para um velho alemão de dentadura? Todd. Uma sílaba, fácil de dizer. Coloque a língua no céu da boca, abaixe os dentes um pouco, torne a colocar a língua e pronto. No entanto, Dussander sempre o chamava de garoto. Só isso. Desdenhoso, anônimo. Sim, era isso, anônimo. Anônimo como um número num campo de concentração. Talvez Dussander estivesse dizendo a verdade. Não apenas talvez, provavelmente. Mas havia aqueles medos. O pior de todos era a recusa de Dussander em usar o seu nome. E no fundo de tudo estava sua própria incapacidade de tomar uma decisão final difícil. E no fundo de tudo havia uma verdade dolorosa. Mesmo depois de visitar Dussander durante 4 anos, ainda não sabia o que se passava pela cabeça do velho. Talvez não fosse um aluno tão inteligente. Carros, carros e mais carros. Seus dedos coçavam para segurar o rifle. Quantos conseguiria acertar? 3? 6? Uma dúzia de frade? Que são 13? E quantos quilômetros até a Babilônia? Mexeu-se inquieto, apreensivo. Apenas a morte de Dussander revelaria a verdade final. Ele achava. Dentro dos próximos 5 anos, talvez antes, 3 a 5, soava como uma sentença de prisão. Todd Bowden, este tribunal condena você de 3 a 5 anos por associação com um criminoso de guerra conhecido. 3 a 5 anos de pesadelos e suores frios. Mais cedo ou mais tarde, Dussander simplesmente cairia morto. Então começaria a espera. Um nó no estômago cada vez que o telefone ou a campainha tocassem. Não sabia se aguentaria aquilo. Seus dedos coçavam para segurar a arma, e Todd fechou as mãos e as empurrou contra a virilha. Uma dor forte consumia sua barriga, e por um tempo ficou deitado, contorcendo-se no chão, os lábios repuxados para trás como uma risada silenciosa. A dor era terrível, mas encobriu o desfile interminável de pensamentos. Pelo menos por um tempo.